Ei, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Pate. É lógico que pode. Aqui é um programa que pode de tudo. E você já mandou a sua sugestão de tema, de quem você quer ver aqui no programa? Ainda não? Então corre aí nos comentários, deixa a sua sugestão ou me manda lá no direct do Instagram, aonde você preferir. Mas eu aguardo a sua sugestão, porque são vocês que fazem esse programa cada dia melhor. Aproveita que você já está aí assistindo o Pode Pate, deixa o seu like, compartilha com todas as pessoas que você gosta e o principal, se inscreva no canal. Combinado? O Pode Pate de hoje está muito especial e eu particularmente posso dizer que muito emocionante. Nós vamos contar histórias e não são poucas, são 101 anos de histórias. E sabe por que eu digo emocionante? Porque eu faço parte dela. Então, com muito carinho, eu apresento para vocês, recebam com muita alegria, o meu avô, Geraldo Ferreira. Seja bem-vindo, vô! Obrigado. Muito feliz de ter o senhor aqui. Eu também fico assim, muito lisonjeado com o convite e estar presente aqui com você. Vô, como que é para o senhor chegar aos 101 anos, com tanta vida, com tanta saúde? Tem um segredo aí para longevidade? Não tem segredo, só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Deus passa por muitas altas e baixas, mas tudo pertence a Deus. Ele sabe de tudo até aqui, então vamos viver. É isso mesmo. Né? E aqui, como que foi a sua infância, vô? A minha infância foi uma infância assim, pobre, limpa, mas a gente tinha muita alegria. Uma infância simples, mas a gente morava assim, num lugar de muita criança, então a gente brincava com aqueles brinquedos mais simples, assim, cavalo de pau, fazia carrinho daqueles carambola, tipo carambola, né? Uhum. Fazia fogueira, a gente brincava ao redor da fogueira. Inventava as brincadeiras, Não, né? era bom, brincava. E não brigava, né? Era, por exemplo, a gente... Era o mais simples possível. Hoje em dia as crianças não têm mais essas brincadeiras que tinham antigamente, né? De brincar na rua, de inventar os brinquedos. Não, brincar de roda, né? É. De pique. A gente foi uma vida muito simples, mas gostosa. E o senhor aprontava quando era criança? Aprontava. Todo moleque apronta, né? Você tinha quantos irmãos? 7 homens, 2 mulheres, 5 homens, 2 mulheres. Eu já perdi no tempo. Mas todo mundo brincava junto, se divertia. Não, porque a gente, por exemplo, tinha a filhinha, o Zé de Paulo, tinham esses, era mais chegado, né? Uhum. Agora, por exemplo, depois que passa assim muitos anos, 10 anos, você já fica distante. Já é uma infância assim, você é igual a Zeca, é só para ajudar a criar os outros, né? Uhum. Mas eu não me lembro, estava com uns 10 anos, a mamãe ganhou o Antônio, a gente ia lá na roça, né? Eu fui buscar a parteira de madrugada. Papai estava viajando, naquele tempo chovia muito, né? Então ele dizia, aquele pessoal juntava tudo, ia lá para Angra dos Reis trabalhar lá. E ficou um pouco para matar, eu falei, você mata o porco aí, tinha uma mãe esperando criança. Então eu fui buscar essa Mariana, ainda matei o porco, arrumei caixão, ajudei a arrumar, né? É muito bom. Boas Eu lembranças. morava na roça, na zona rural, né?
Papai trabalhava na pedreira. Lá perto não era tão longe. Então a gente tinha uma vida assim, com muita fartura das coisas, né? O senhor foi crescendo e de repente conheceu a avó Mariinha. Como que o senhor conheceu a avó? Era a vizinha, né? Era a vizinha, eu estava assim, vamos dizer, vários namorados. Tínhamos um namorado que era mexão. E ela então começamos a namorar. E a Mariinha era assim, sistemática, né? Namoramos um pouquinho, ela parou. Acabou o namoro. De repente ela voltou, insistiu. E chegamos a casar. Ficamos noivos assim, bem pouco tempo, né? E casamos. Casaram e tiveram quantos filhos? Tivemos 15 filhos e 3 abortos. Então, 18 ao todo. Exato. Só que os abortos, por exemplo, os abortos foi bem no princípio da gravidez e a última foi assim já formada, né? Já com 6 meses. Nossa. Nossa Senhora, é mais coisa de ser uma criança viva, né? Sim. Mas foi 3 e criamos e tivemos 15, onde 2 morreram com um mês e pouco, e os 13 criamos os 13. E como foi para o senhor criar os 13 filhos? Para vocês, né? Vamos dizer, é um milagre da vida, porque a Marinha trabalhava muito, a Marinha era muito trabalhadora, cuidava da casa, a casa limpinha, que eu gostava de ir lá em casa, porque era uma casa cheirosa de limpinha, né? Uhum. E então ela costurava e eu trabalhava, né? Eu trabalhei primeiro como pespontador, indústria de calçado. Indústria de calçado eu fazia de tudo lá. Uhum. Depois o patrão quebrou, eu fui para a rede. E lá eu passei grande parte da minha vida, passei 29 anos. 20 ou 29 anos, quase 30 anos. Mas antes eu trabalhava em indústria de calçado. Eu casei dentro da missa, das 7 horas. Ah, foi durante a missa que o senhor casou? É. Ah, isso eu não sabia. Não, foi a missa das 7 horas, que a Marinha era filha de Maria, e eu, congregado mariano, e era o dia da missão, então casamos dentro da missa. E para fazer o bolo do casamento, custou para arranjar 1 quilo de trigo para poder fazer o bolo. O trigo estava racionado, não tinha trigo. Nossa, e aí, não teve bolo? Teve um bolo, Teve. um bolo. Um bolinho pequeno, custou arranjar 1 quilo de trigo. E a Marinha, há poucos anos, eu encontrei com uma pessoa que foi no nosso casamento. Então, a empregada mandou ali Nepomuceno. Não, eu estive lá no casamento. Ela decorou o quarto com capa de revista, assim, quer tirar aquelas folhas de capa de revista, e decorou o carro. Eu até assustei, né? Ela Mas são lembra histórias, dos né? detalhes, ela lembra dos detalhes. E quando eu casei, eu trabalhava aqui, ali na Travessa Fabrina, e vinha quando era 2 horas, a pé na estrada e ia embora. Eu casei em dezembro, a Marinha veio para cá em fevereiro. Nós passamos 20 dias no grande hotel, que o homem... De lua de mel? O patrão deu uma estadia pra gente 20 dias, nós ficamos 20 dias no hotel. Depois arranjamos aqui uma casinha na Travessa Fabrina. Uma casinha... Naquele tempo era fossa, né? Torneira no terreiro. Uma casinha muito simples. E lá fiquei até comprar a propriedade onde a gente tem a casa. Mas foi difícil, não foi fácil não. Depois a Marinha começou a costurar, arranjar uma máquina emprestada. Não tinha máquina não.
Aí arranjou máquina emprestada, ela começou a costurar. E ninguém cria família sozinho, todo mundo ajuda, né? Uhum, cada um ajuda um pouquinho. Né? Tal, papai vinha de Tumirim, trazia uma cesta com banana, às vezes chuchu, abóbora. A Marinha muito assim, cotada lá em casa, né? Eles gostavam muito dela. Então, assim, quando eles chegavam lá com aquela chama. Então foi boa, a vida teve muita fase boa, difícil, né? Uhum. Não é fácil. Mas tá aí, né, vô? E depois para estudar os filhos, né? Para estudar os filhos, começou a Zeca, a Graça e a Dora, quase que junto. Começou a Zeca e a Graça, depois no outro, no segundo, no terceiro ano, a Dora. A Graça, muito boa de estudo, mas no primeiro ano ela tomou bomba. Tomou bomba, e eu falei, já que você não quer estudar, não vou te matricular, não. Aí matriculei a Zeca. Falei, não, pai, eu vou estudar. Aí matriculei ela, foi uma aluna de primeira qualidade. Nunca tomou uma bomba depois, né? Mas tomou uma primeiro, para experimentar, né? E a gente às vezes sofre muita crítica, às vezes de nego estudar, né? Uhum. Nossa, mas você vai pôr nego para estudar, etc e tal. Eu falo, mas por quê? Ah, porque não, tem que estudar. A gente tem que ter o livro, porque a base da vida é livros, você estudar, ver livros bons, né? Retrocedendo a minha conversa, quando estava à noite da Marinha, a Hilda Miguel me deu um livro, antissocial, né? Um livro. A gente lê assim sem pretensão, né? Mas foi um livro muito bom que orienta para a vida. A gente aprende, né? Sem querer as pessoas te desejam muito bem, despretensiosamente, e aquilo te faz te dá base, Sim. né? O estudo, Às vezes leitura. falar hoje, curso de novo, curso disso, curso daquilo. Se o sujeito lesse um livro bom, tivesse ocasião, seria muito mais, ou pelo menos, útil, né? Sim. Vô, o senhor, durante todos esses anos, são 101 anos, é muita coisa, passou por várias epidemias. Teve a gripe espanhola, teve tuberculose, recentemente a gente teve a Covid, foram várias doenças. Como que foi para o senhor passar por tudo isso? Aí eu lembro da varicela. A varicela, sarampo, tuberculose. Antes, a gente naquela época tinha o Sr. Augusto Pinto, até era para dentro da mamãe, tratava com homeopatia. Então, só quando ele não podia mesmo que mandava para o médico, mas ele tratava com muito sucesso. Então a gente tomava muita homeopatia, até 1940, por aí. Depois foi lá ver o doutor Sebastião, etc e tal, custou tomar pé, porque o pessoal está acostumado a tratar com homeopatia, né? Mas a epidemia, voltando à sua pergunta, é uma situação muito difícil, porque a gente não tinha, assim, condições de ter uma higiene perfeita, né? Ou pelo menos uma higiene melhor, né? Eu perdi o irmão com tuberculose, a minha cunhada teve, as duas cunhadas teve, a Marinha também teve. Muitos se escaparam, mas meu irmão não escapou, não, morreu. Quando resolveu a tomar pé, é feitiço, é isso, é aquilo, etc e tal, essas crendices bobas, ele acabou morrendo, né? Mas, especialmente a Marinha, por exemplo, teve uma crise muito forte.
Não gosto de falar isso não, mas era um buraco assim no pulmão esquerdo, né? Arranjando um tratamento em Brasília. Aí tinha estava fundando uma sociedade que a gente fazia parte. Não estava em princípio. Aí arranjou, ela internou lá, em Belo Horizonte. Depois eles inauguraram a casa própria, lá na região de Sabará. E lá a Marinha nasceu. Ela e a Fátima, gêmea, né? A Jacinta. Jacinta e a Fátima. As gêmeas. A gêmea. Foi tratando aquilo, regenerou, etc e tal, ficou uma crosta na ponta do pulmão que o tratamento não fazia efeito. Só cirurgia. Então ela fez uma cirurgia pesada, cortando assim, deslocar, e custou 2 ripas da costela, ponta, né? Uhum. E aquele tratamento, com 3 ou 4 meses, aquilo cicatrizou, acabou. Ela ficou perfeita. Ela não tinha mais nada, graças a Deus. Mas a pessoa quando fica doente, uma doença dessas contagiosas, para separar a vasilha, separar a roupa, tudo fervido, higienizar, é muito difícil. E nesse período, agora é o período ruim. Você ficou com os filhos, né, para ela fazer o tratamento. Nesse período, mandei a Zeca, Batista e a Graça para casa da sogra. E a Dora com o Rogério para casa da mamãe. E a Jacinta no Hospital Vaz Monteiro. Ela ficou lá quase 10 meses. Moral da história, para juntar esse povo novamente, eu tive muita dificuldade porque havia assim, uma certa incompatibilidade, uma rejeição de onde me chama, etc., para fazer aquela coisa chegar. Isso precisa paciência, né? Mas felizmente eu consegui, mas Então- foi difícil. Então cada filho ficou com um parente. A Dora com o Rogério ficou com a mamãe. E a Graça, a Zeca e o Batista. E o Batista num... eu chamo de sarampo, numa sequela de sarampo. Nossa Senhora! Eles faziam a tufa Batista lá. O Rogério chegava lá, chorava. Levava bala, levava tudo, etc e tal. Depois pegava no colo, acabava o show do Rogério. Um dia eu cheguei lá, o menino do vizinho, que era irmão do Lazinho, eu esqueço o nome dele, ele até morreu há pouco tempo. Enfiou um cascalho no nariz, ele tinha um nariz muito chato, né? Aí eu pedi a mamãe um grampo de cabelo, tirei aquele cascalho, falei, onde é que tá? Tá no nariz. Aí começou a brincar, não queria brincar, né? As crianças aprontavam. Não, então a gente vê. O Rogério deve ter um sinal na cabeça, ele deu uma enxadada na cabeça do Rogério, brincando. O sinal ficou. Mas isso é uma coisa, né? Eu não gostava de bater, não. A gente tinha energia com os filhos. Lá, uma vez ou outra, a gente dava assim, uma correiada, etc. Mas eu não gostava de bater, não, porque é ruim, né? Sim. E agora, um dia desse, o Rogério falou que estava com sequela, que eu bati muito nele. Aí você falou pra ele, Eu olhei para bem de na cara chorar. dele e falei, para mentindo, não sei aonde, senhor. Mas a Zeca me ajudou muito a criar esses menores, né? Os menores... E a Maria não tinha tempo, a Maria não tinha muita paciência, não. Batia em qualquer lugar batia. Mas cada um é cada um. É, Né? verdade. E quando que o senhor entrou pro exército?
Eu entrei para o Exército em 1941, em janeiro de 41. Me tornei soldado em março, mas eu fui para lá, acho que 26 de janeiro de 41, como voluntário. Você foi voluntário, o senhor falou, eu quero ir e foi. E como foi para o senhor quando foi para a guerra? A guerra é o seguinte, na época, o governo não queria guerra. O governo era contra a guerra, mas o Brasil foi atacar, começou a afundar navio na costa brasileira, começou a hostilidade, né? Aí, em 1942, em junho de 42, o Brasil declarou guerra. E o pessoal, por exemplo, mesmo dentro do Exército, grande parte não acreditava que a turma fosse participar da guerra, né? Mas um dos, acho que é ministro ou chanceler Oswaldo Aranha, comprometeu lá na Liga das Nações com 2 divisões. O Brasil não tinha como sair fora, né? Mas nós, particularmente, por exemplo, eu fui em 41 com a intenção de dar baixa no fim do ano. No fim do ano eles não deu baixa, só deu baixa quem for sorteado. Quem for sorteado lá, eu vou citar alguns nomes para você ver. Tinha o Venâncio, Todão, Bené, aquele sorteado. Eles foram no princípio do ano, quando foi em dezembro ele saiu, em 41. E quando foi em outubro de 42, ou novembro, não sei, ele foi convocado de novo para voltar. E aí, nós, para receber os convocados, isso foi em dezembro já, tivemos que ir ficar acampado acho que uns 15 dias ou 20 na parte do quartel para ceder o alojamento para eles. Mas na época, esse estilo de guerra, estudante, porque quando para começar a guerra, o estudante do Rio de Janeiro fez uma passeata querendo a guerra. Aí forçou o governo a pensar. Então o governo convocava todo tipo de estudante para fazer parte, né? O único estudante que tinha a certa regalia é estudante de medicina, que está ligado ao sistema de saúde. O resto eu via até seminarista lá, convocado, né? As pessoas que já desertou há um tempo, porque antigamente saía sorteado, se você não apresentasse, ficava desertor. Aí tinha gente lá de 40 anos com desertor preso. Fazia dó, viu? Já casado, com filho, família. Ia mexer com documentos, chegava lá, desertor, prendia. Não podia mexer com nada. A guerra é muito ruim. Muito triste, né? A guerra não dá, não. Como eram os treinamentos? Os treinamentos é o seguinte, o treinamento você fala treinamento sem saber. Você fala treinamento, muitas vezes você fala treinamento para guerra, porque o treinamento de tiro de guerra, chegar lá, tinha que fazer uma revisão, né? Um treinamento. E a gente que está lá dentro treinava, mas sem saber que você estava treinando para voltar para a guerra. E quando nós chegamos no litoral, lá no último posto que eu fui até Prata, aí aumentou o treinamento. Capacete de aço, mochila, pra gente já rastejar naquela porcaria, pular um pau de quase 12 metros de altura, né? Uhum. Mas ainda em São João, juntou acho, uns 150 por aí, juntou dos batalhões tudo, né? Em São João del Rei? Para fazer um treinamento especial. Veio um professor de educação física do Rio e eu no meio. Tinha normais, forte, fazia exame. E tinha uns comandos, que o comando ataca de madrugada. Nós fazíamos aquele treinamento extra
Mas é treinamento de guerra. Ué. Treinamento de se defender de faca, defender de corpo a corpo, de aprender a arrancar o olho do outro, quebrar a perna. Ué, é treinamento ruim. Um treinamento pesado. É pesado, senhor. Vou falar pra você. Treinamento pesado. Então eu vi e falei, diacho. E um dia... Aí então começou. Depois que declarou guerra, começou em 43. O primeiro contingente saiu lá para o Mato Grosso. Saiu um sorteado aqui de lá, foi chorando. Mato Grosso era longe, porque... Mesmo aqui na Bahia era longe, porque cheio de caminhão. Ele disse, nós fomos de Tem até Valadares. E de Valadares para lá, caminhão. Até Teoflotão. Foi um dia. Hoje gasta 2 horas, por exemplo, ou menos, de Teoflotão na Valadares. Nós gastamos um dia. Então é isso. Tem muita história, a gente fica assim vendo. É muita coisa que a gente lembra, né? Sim, a Segunda Guerra, ela foi considerada, né, o maior conflito militar da história. Como que foi para o senhor servir a pátria? Qual que é o sentimento que fica no seu coração? O sentimento que a gente fica, que a gente, quando jovem, tudo é... Aquilo passa a ser uma coisa normal. Todo dia aquilo falando na guerra, assim, tratamento, etc e tal. Eles fazem uma lavagem cerebral na gente que a gente já não tem medo de nada. Entendeu? Mas a gente se sente honrado, porque a única coisa que a gente tem que fazer certinho é você ser disciplinado, ser honesto, porque tem gente que relaxa na hora de serviço. O relaxamento muitas vezes faz mal. Pode morrer uma pessoa por causa do seu relaxamento. Nessas viagens, por exemplo, começamos a formar em Juiz de Fora uma baia, 2 soldados. A baia de cavalo, não sei se você conhece. No Jockey Club, né? O pátio, aquela barreira, você tinha que usar tamanco. Tinha que usar tamanco. Saímos dali, fui para Belo Horizonte. Nós, em Juiz de Fora, foi a turma de São João e a turma de Juiz de Fora, do 12. Hoje mudou novamente. E depois, lá em Belo Horizonte, juntamos com a turma de Belo Horizonte, que era do 10º na época, e do 10º de Ouro Preto. Então, juntou os 4 unidades e formou o 12BC. Gastamos 40 dias, por exemplo. Eu gastei 40 dias para sair de Belo Horizonte no Carnaval, chegando lá no Prado na Semana Santa, transmitindo a Semana Santa, São João del Rei, Ouro Preto, aquele rádio ruim, né? Transmitindo a Semana Santa. E nesse período a gente passou por diversos processos, por exemplo, a gente em Belo Horizonte, eu estou lembrando um caso de Belo Horizonte, de Valadares, Teoflotone. Então a gente fica assim olhando a participação da gente. E depois, lá no Prado mesmo, no Prado eu peguei um reumatismo lá de vim tratar em Juiz de Fora. E coincidentemente era 2 Geraldo Ferreira, um que veio de Ilhéus e eu do 12BC. O dele é reumatismo na cana, assim. E o meu na junta. Ele com 1 mês e pouco ele estava bom. E eu na junta fiquei até novembro, dezembro, tratando aquele reumatismo lá, né? Eles falaram que a gente estava fazendo piada, né? Mas o negócio era sério. Eu tratei e ainda fiquei com a sequela. A sequela eu só fui curar em 1946. Fiz um exame de saúde e com aquele tratamento, aquela bola que está na junta desapareceu. Mas são fatos, né? A gente
Tem certos fatos assim, por exemplo, indo de Teoflotone para Caravelas, a composição tombou todinha. Aí morreu 2 colegas, um daqui de Rio das Mortes e outro lá de Ouro Preto, que era o Rio das Mortes, era o Cabo Felipe, e outro lá, que veio lá de Ouro Preto, eu me esqueço o nome, não sei se é Benício, eu me esqueço o nome dele. E uma queimadura grave. E vários ferimentos, né? E nós ficamos lá 8 dias, até levantar o trem, recolher tudo. A gente não sabia que era munição e arma, para recolher arma, munição, que estava tudo encaixotado, né? A gente comia naquelas fazendas lá. Então me lembro lá de alguns colegas que era o Cabo Mosqueira, Sargento Mosqueira, Cabo Ferreira, Sargento Natividade, que era o pai da Dinal. E sim, ficaram 9 pessoas, eu e mais 5 soldados. Aí acabou de arrumar os tempos, fomos embora para Caravelas. E lá em Caravelas, no dia seguinte, fui dar guarda num navio lá, que eu nunca tinha visto um navio. Antes lá de Teoflotone, eles prenderam 15 mergulhadores de elite que estavam no navio. Eles falavam escafandrista, né? E então chegou o general lá, o general Facão, escolheu lá um grupo de combate, fulano. Fulano Caravela trouxe. Eles passaram por Teoflotone, foi embora para o Rio de Janeiro. Então a gente teve a ocasião de vir lá para ver a turma, né? Esse foi preso pelo 12BC. E lá eu dei guarda no navio, depois, passado no dia seguinte, escolheram novamente. Escolhe 6 homens para descarregar um batelão de mercadoria. A mercadoria para a 3ª companhia e para artilharia, tinha lá um outro grupo de artilharia. Aí gastamos 2 ou 3 dias para descarregar. Descarregamos aquilo, descansamos, logo já convocado para ir lá para o Prado, né? Mas em Caravelas era tão complicado porque o banho era na cacimbra. Tem uma cacimbra, é um poço grande, né? Com muita água. Então é de 2 a 2, se tirava, dava banho no outro, tirava, dava banho no É complicado. Mas a gente passou por essas peripécias. E quando eu dei lá no Prado, a patrulha, cada dia tinha uma senha. Você saía para encontrar o sentinela no escuro, noite escura ou noite luarada, chovendo, não. E não podia acender cigarro. Chegava lá, batia na bandoleira. Era um dos sinais que a gente tinha, né? E avançava a senha, porque se a senha estivesse errada, ia saber que não era amigo, né? E chegar de manhã, você recolhia aquela munição. A munição tinha que ser recolhida, porque... Eu me dei um tiro lá sem querer, por mosquetão, assim, quando experimentei, assim, só que tiro assim. Passou, pegou, fui lá na ponta do poste de madeira, março da praça, né? Ficou lá o sinal meu lá na praça, deve ter acabado. Mas lá no meio do Prado, eles falavam, estão derrubando o corro com tiro. Está sumindo bala. Mas a gente tinha que recolher a munição. Durante o dia ninguém ficava armado, não. A armação é só desarme. E felizmente ou infelizmente, quando eu saí de lá, no mês seguinte, um dos soldados foi brincar com o outro, deu um tiro no coração do outro, matou. Nossa. Quer dizer, relaxamento, não recolheu a munição, deixou a munição, ele matou o outro. E esse rapaz que morreu aqui de Luminares, ele tinha um caderno
Ele então treinava a assinatura. E tinha um paranaense lá que roubava até a som. Você crê que ele imitou a letra do rapaz? Certinha. E foi lá no Banco do Brasil, tirou o dinheiro do rapaz? Nossa. Tirou o dinheiro do rapaz. E esse rapaz estava lá no Prado, acabou o Zé Baboca dando um tiro no peito dele, matou. O dito cuidado de José Antônio. Falei, nossa senhora. Então a gente tem que trabalhar muito certinho, ser honesto, porque se ele não trabalhando certo, ele prejudica os outros. Sim. Certo? E quando acabou a guerra, o senhor voltou para o exército, o senhor deu baixa, saiu? A baixa foi da seguinte maneira. Isso aconteceu aqui na Itália, a mesma coisa. Dia 30 de agosto de 6, dia 31 você não é soldado mais. Então tinha sargento lá com 9 anos, 8, 9 anos de praça, chorar porque não podia, não sabia fazer outra coisa. E nós foi dispensado. Ainda ficamos lá 15 dias de castigo, ainda esperando o certificado. Aí, cada um se desse o seu rumo, desse o seu jeito, né? Cheguei em casa numa merda, não tinha dinheiro não. Cheguei em casa numa terça-feira, na quinta-feira já estava trabalhando. O senhor tinha quantos anos? 20 anos, 20, porque eu fui com 17 anos e meio, 3 anos e meio. Eu não tinha acho que 21 não, porque era 44. 44, eu sou de 23, quer dizer, tá com 21 anos. Bem novo, né? Novo. Mas aí parece que o lugar que eu saí, entrei. Mas a gente novo tem uma opção de sonho, né? Opção de chama, etc e tal. Mas eu comecei a trabalhar logo. Mas foi duro quando eu saí a dobra que eu falei que eu não gostaria de falar, quando eu vim da chama, eu tinha um namorado aqui. A noiva. Eu me casaria com ela. Mas a gente se correspondia quase toda semana. Por cartas? Carta. E a carta naquele tempo era censurada. Carta que tivesse notícia ruim não dava, você não recebia. E ela passou a não escrever mais, etc e tal. Falei, deve ter alguma coisa errada. Mas quando eu cheguei, 18 de setembro, no dia 4 de outubro ela foi sepultada. Ela estava doente. Ah, ela morreu. Estava ruim, estava com tuberculose. Isso talvez vocês nunca falei isso para vocês. Estou falando aqui, tá vendo? A Zé Camilo não sabe disso. Exclusividade. Então ficou um vínculo de amizade muito grande entre eu e a dona Maria Augusta. Ela já estava viúva. E então ela me estimava muito. Então ficou aquele vínculo de amizade que a gente não pode esquecer, né? Mas, em vista disso, eu fiquei assim muito descrente, né? Foi uma fase muito difícil para mim. E logo que surgiu a Marinha, nós namoramos uns dias, parou. Depois ela quis voltamos. Eu falei, vamos casar logo, porque, né? Mas são fases que são dobras da vida que a gente tem que passar por ela. Sim. O senhor falou aí que quando a gente está jovem, a gente sonha muito, pensa muito. Em algum momento da sua juventude, o senhor imaginou que chegaria aos 100 anos? Não. Não, isso aí, chegar a 100 anos, isso aí ninguém sabe. Você pode chegar até 200 anos, você não sabe. Sabe não. Eu tive o reumatismo agudo, nossa senhora. E lá no Prado, falar em 100 anos, eu tinha um colega, o Cabo Jesus de Oliveira Campos, e eu saí lá em 44.
E eu fui em 1973, 43 para 73, quase 30 anos, quase, né? Eu fui fazer um serviço em Belo Horizonte, trabalhar na reforma de moro em Belo Horizonte, ficar naquelas pensões ali perto da estação. E fui no barbeiro. O barbeiro era bem debaixo da pensão. Cheguei lá, sentei. Era o gesto, estava na cadeira. Falou, ô diabo. Você estava morto. Ele se assustou. Você estava morto. Lá, para nós lá, você tinha morrido. Aí deu notícia de umas 50 pessoas. Então tinha um rapaz de Bom Sucesso que era muito amigo dele, chamado Zé do Paraíso, atleta. Tinha ido para Barbacena. Estava perturbado, estava ruim da cabeça, foi para Barbacena. O outro era pedreiro, chama. E tinha o Arthur Noronha de Oliveira. Ele mostrou, é dono daquela fortaleza de bicho, para falar com ele. É a coisa mais difícil que tem. Está numa riqueza danada, é dono da fortaleza de bicho ali. O outro, fulano, é batedor de carteira. Tinha tudo, então eu conhecia umas 50 pessoas. Ele me citou lá um questão. E depois, ele muito bandoleiro, né? Chegou uma turma de mulher, para mim até mexia com droga. Chegou, vamos, tá na hora, não sei o que, tal coisa, entrou no carro, foi embora. Eu trabalhava no setor de saúde, lá em Belo Horizonte. Viajante de saúde, eu trabalhava no setor de saúde em Belo Horizonte. São histórias que a gente vê, e a gente fica assim, fechando e contando a história, cada um tem uma história, né? Sim. Nesses 101 anos do senhor, é difícil acompanhar a evolução do mundo? Tipo, a evolução tecnológica, tudo vai mudando assim, ó, rapidamente. É difícil, sim, porque a gente tem um raciocínio lento, né? E a gente tem um bocado de preguiça, né? Eu tentei entrar na escola, entrei na escola para ver computação, né? Uhum. Comprei um notebook, etc e tal. Foi bom que eu tive noção das coisas, né? Mas parei, eles levar o notebook lá assim. Dei até pagar também, que não evoluiu também, né? Mas foi bom que a gente tem uma noção. A noção geral, mas para acompanhar é muito difícil. A gente não tem assim. Vamos dizer, você entra numa. Mexendo a marca que a gente tira na caixa. É no computador, né? Uhum. Você vai retirar um dinheiro, tirar um extrato, por exemplo, do banco. Aqui tem tempo certo. De repente o tempo vai embora, você não faz a operação. Sim. Certo? Uhum. Então eu quero dizer que a gente tem um raciocínio muito lento. Mas o senhor até que é ativo nas redes, o senhor tem WhatsApp, manda mensagem. Não, as mensagens sempre eu faço, né? Mas, vamos dizer, tem vários aplicativos ali. Muitos deles eu não faço não, porque eu não entro, porque de repente você entra ali, você entra pelos canos, né? Clica onde não pode, né? Não, então você vai aonde você tem certeza que você está certo. Mas aonde, por exemplo, você não tem segurança, você não vai. Eles têm assim o... Como é que chama? Fala o nome aí. Do quê? Desses aplicativos. Tem o Instagram, Facebook. Instagram, por exemplo, eu nunca entrei no Instagram. Tem no Facebook eu entro no Facebook. Instagram não sei mexer no Instagram. E tem um outro nome também aí, que eu não sei como é que diz, né? Mas eu não entro não, porque você não tem segurança.
a segurança não mexe. Sim, mas só do senhor já tá no WhatsApp, mexeu um pouquinho no Facebook, significa que o senhor não parou. O senhor continuou evoluindo. Um dia eu encontrei com um cego, ele ficou cego há 50 anos. Mas nós estávamos esperando uma procissão, acabou não acontecendo, ele morreu há pouco tempo. Então diz ele que ele perdeu a visão, mas por outro lado, ele tinha domínio do sistema do auditivo, né? Então ele fazia tudo. Falei, coisa boa, então você perde a visão, mas não perde a capacidade de agir, né? E a gente às vezes tem tudo e não faz, né? Sim, verdade, é verdade. A gente tem tudo e não faz. O senhor é um homem de muita fé, de muita resiliência. Graças a Deus. Nossa. Teve algum momento da sua vida que o senhor viu que alguma coisa poderia ter sido feito diferente ou não fez? Tem alguma coisa que podia ser diferente, mas a gente tem que aceitar, porque geralmente dentro da própria fé, muitas vezes tem pessoas que outros escrevem, põe na cabeça, põe palavra na boca dele para te ofender. Ué. Põe palavra dele, escreve um tempo, põe palavra na boca dele, ele usa o terceiro para te ofender. Mas isso faz parte do jogo da vida, né? Qual foi ou é a maior alegria da sua vida? Eu não posso ficar alegre não, porque o coração não aguenta. A gente tem muitas alegrias e tem muitas tristezas. Você quer ver, um dia eu subia do trabalho, falei, hoje eu vou chegar em casa, vou juntar a mala e vou embora. Tão chateado aquele dia. Eu cheguei em casa, cheguei no portão, uma das meninas veio, pulou, me deu um abraço, me beijou. Eu esqueci tudo, aquela maldade vai tudo embora. Então são coisas que acontecem no dia a dia, então a pessoa tem que ter fé. Tem dia que o milagre acontece. Cheguei no portão, falei, hoje eu vou fazer uma borra, vou embora. E cheguei lá, a menina me beijou, me deu um abraço, me beijou. Nunca tinha acontecido. Menina de uns 7 anos, 7, 8 anos. Não vou falar o nome não, porque fica ruim. Mas aí, então, a gente tem muitos momentos alegres. Às vezes um bom dia que você vai na pessoa que faz tempo, porque às vezes você tem amizade que você não esperava. E tem pessoas que você espera e não é aquilo, né? Nós fomos lá em Baipindi, eu fui visitar o filho do meu irmão, o Zé Carlos, mas ele ficou tão alegre, eu fiquei comovido com a alegria que ele me recebeu. Então tem muita coisa simples que a gente fica feliz, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, sincero. E tem coisa triste também, mas a triste a gente joga no lixo. Isso. Esquece, né? Nesses 101 anos, vô, 13 filhos, todos formados e agora todos aposentados. O que passa na cabeça do senhor? É o milagre da vida. Milagre da vida, porque você vê algum professor renomado não consegue educar a própria família.
Então agora eu tenho, por exemplo, essa família grande. Todos estudaram, todos deram gente, né? São honestos, graças a Deus, proporcionam alegria, quer dizer, a alegria da vida não é ter dinheiro, ter isso, aquilo, é ter. A gente olha para trás, pode olhar nos olhos das pessoas e ver que construiu a vida à custa do trabalho honesto, né? Então, o trabalho honesto tem aquele sabor diferente. Quando você vê um ato de desonestidade acontecer, você dá vontade até de chorar. É triste, né? E o senhor com vários netos, bisnetos aí na sua vida, você deixaria algum conselho para os seus netos que formaram família, para os jovens que estão aí te assistindo? Um conselho de vida? Você deveria ter fé, trabalhar da maneira honesta, oferecer o melhor para os filhos. Ser enérgico também, porque geralmente hoje os filhos são muito assim exigentes, né? O pai parece que não tem mais aquela autoridade de falar com o filho obedecer. Então, não precisa bater nem nada, mas tem que, conforme diz o... Eu já ouvi quem dizer, diz que o chefe da família tem que ser, nem que seja um tição. Não é a luz, né? Do jeito que você tem uma luz. Mas se não puder ser uma luz, pode ser mesmo um tição, fazer uma fumaça, né? Não é? Não, porque onde não há respeito, fica ruim. Então a gente respeitar, nem que seja uma criança, a criança trata a criança com respeito, né? Porque o respeito não é só o mais velho, não. Mesmo uma criança você tem que respeitar ela. Mas tratar ela como ela fosse criança e com autoridade, né? Se você não respeitar a criança, quem que você vai respeitar? Então eu, graças a Deus, eu respeitei muitas crianças, os meninos, velhos. E acho que dessa linha não deve ninguém sair, porque o respeito faz bem. Ter fé também, eu rezo todo dia. Todo dia eu rezo. Deixar o resto dos meus filhos, meus netos, meus bisnetos, a família. Uma pessoa sem fé é igual um sapato sem sola, como diz o outro, né? Vô, eu quero muito te agradecer pelo senhor ter aceitado estar aqui comigo, o senhor compartilhar um pouco da sua história. Eu confesso que eu tô super emocionada, eu já chorei. Eu falei muita coisa, até que não devia falar, mas tá bom. Não, tem que falar, deixar registrada a sua história, suas lembranças, o seu amor e os seus ensinamentos. Para nós que somos seus netos, para os jovens que estão nos assistindo, para os seus filhos e para todo mundo que está aí. Eu, por exemplo, às vezes eu fico assim... Eu fui um filho que... Fiz tudo para agradar. Mamãe, papai, eu era mamãe. E arrependo de não ter feito mais, porque geralmente a gente às vezes faz. E você vê, chega num ponto que podia ter feito mais, mas se eu fiz alguma coisa, graças a Deus estou recebendo. É isso mesmo. E a gente vai encerrando por aqui. Eu tô emocionado, com a voz embargada. Mas é isso, obrigada mesmo, de coração. Viu, do senhor ter vindo aqui um pouco, compartilhar tudo isso com a gente. Eu fico muito satisfeito de bater um papo, né? Conversar, ter um tempo para a gente falar
alguma coisa, né? Porque a vida é breve, né? Você não aproveitar o agora, amanhã é tarde. É, é Né? verdade. Você tem que aproveitar o momento. Eu não sei como agradecer a vida, porque muita coisa boa está acontecendo. E eu não sou digno de merecer tanto a paixão, mas se Deus me proporciona isso, eu vou fazer com alegria, né? Isso. Tem que fazer com alegria, porque a tristeza não dá espaço para nada, não. É isso mesmo. Ai, gente, vamos ficando por aqui então. E é como o vô disse, faça tudo com muita alegria. Tudo que você fizer na sua vida. 101 anos de história. Espero que você tenha curtido cada momento assim como eu. Eu vou ficando por aqui. Eu te aguardo no próximo Pode Pate. Um grande beijo para vocês e tchau!